Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim, primeiro do mês de julho de 2023. Muito obrigada a você pela companhia que está aí nos acompanhando. E olha só, pessoal, hoje aqui no programa nós vamos trazer um assunto que eu tenho certeza que sempre vai causar muitas dúvidas quando chega essa época do ano. Principalmente por conta aí, né, do aumento de chuvas, da oscilação de temperaturas. É gripe ou é resfriado? E aí, você sabe qual que é a diferença? Já já nós vamos esclarecer aqui no programa. Também ainda hoje nós vamos falar sobre um workshop que vai ajudar aí os artistas a escreverem os seus projetos, né, em alguns editais. Muito legal essa iniciativa. E também ainda hoje vamos falar sobre atividade física no inverno. A gente sabe que essa época acaba assim, né, deixando a gente com mais preguicinha de fazer o que a gente tem que fazer. Então nós também vamos falar sobre isso. Muita coisa boa como sempre e é claro, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Com o oferecimento de Mercado das Artes 31, o Bem Assim está no ar aqui na TV Mar. Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando, nos assistindo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela companhia de cada um de vocês. E olha, eu gosto de reforçar também todos os dias aqui que você consegue nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Então é só você chegar, buscar lá, né, @TVMar Canal 525, encontrar o nosso perfil e poder acompanhar a gente. Tá tudo aqui, passando na sua tela. Corre lá. Vamos embora começar o nosso dia por aqui hoje. Olha, você já percebeu, né, quanta gente ao seu redor está com sintomas gripais? Pois é, viu? As doenças virais, elas têm se espalhado nesse último mês e deixado muita gente com coriza, tosse ou até mesmo garganta doendo. Mas você sabe qual que é a diferença entre gripe e resfriado? Isso quem vai nos esclarecer agora aqui no estúdio é a otorrinolaringologista Ana Cecília Macedo. Seja muito bem-vinda, bom dia! Oi, Mara, bom dia, obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui ajudando a esclarecer a população sobre esse assunto tão prevalente nessa época. Verdade, eu que agradeço a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Então vamos lá começar. É realmente bastante comum nessa época do ano surgirem tantas pessoas gripadas, resfriadas? Sim, a chuva começa, o consultório já enche, o WhatsApp não para. Então é muito comum, sim, né? Nessa época a gente começa a ficar mais em locais fechados, se aglomerar mais. Então a transmissão dos vírus aumentam, né? E não poupa a idade, de bebezinho até idoso, a gente observa um aumento da incidência desses quadros virais. Tá. Cecília, vamos lá explicar. Qual que seria então essa diferença entre a gripe e o resfriado? Bom, em questão de etiologia, né, do que causa, o resfriado comum vai ser pelos vírus comuns, assim, pelo rinovírus, adenovírus, vírus que circulam o ano inteiro, na verdade, mas que nesse período tem um aumento da circulação por esses motivos que a gente falou. A gripe, que é causada pela influenza, que é por ela que a gente se vacina anualmente e não para o resfriado comum, elas costumam ter sintomas mais graves, mais intensos e tem um risco maior de hospitalização na população mais frágil, digamos assim, né? Que são em crianças abaixo de 5 anos e nos idosos. Certo. Então, é muito comum chegar no consultório, estou gripado de novo, mas eu me vacinei. Mas a gente se vacina para influenza, né? Para cepas que foram mais prevalentes no ano anterior, que aí a gente é feito em laboratório, mas para o resfriado comum não é o objetivo da vacinação, né? Porque o resfriado comum acaba circulando, acontecendo e a gente sai bem. Certo. Então vamos lá, para a gente entender melhor essa diferença, né, pessoal? Quais que são aí os principais sintomas da gripe e os principais sintomas do resfriado? Os sintomas iniciais, eles vão ser muito parecidos, né? O paciente vai apresentar uma coriza, tosse seca, uma indisposição e aí começa a variar. No resfriado comum, é uma indisposição, mas que não atrapalha tanto, dura menos tempo, né? Sim. Na gripe vai ser uma febre mais alta, uma indisposição maior, né? O paciente vai ficar mais quebrado, uma dor de garganta pode vir mais intensa ou não, mas basicamente a diferença está na intensidade dos sintomas e não dos sintomas em si.
Eu tinha até perguntado isso antes da gente começar a entrevista aqui ao vivo para vocês. Se com a gripe a gente pode também sentir a nossa garganta incomodando. E eu pergunto isso porque recentemente eu tive, né, uma gripezinha bem chata. Cheguei a fazer teste de Covid e deu negativo, mas eu fiquei com a minha garganta realmente incomodando. Sim, na verdade, o resfriado comum, se você for procurar no CID, vai dizer uma nasofaringite viral. Sim. Por quê? Né? Uma naso, uma rinite e uma faringite. Então, é isso. A mucosa respiratória, ela é um contínuo. Então, do nariz até o alvéolozinho lá no pulmão é um contínuo. Então, a gente pode iniciar. E aí, o que é interessante assim, no resfriado comum é a gente ter cuidado para isso não evoluir para uma infecção bacteriana secundária, né? Sempre que a gente recebe a infecção pelo vírus, a gente assim que a primeira porta que protege a gente de infecção respiratória, ela vai estar comprometida, que são os microcílios que recobrem o nariz. Então, o nosso nariz é todo recoberto por microcílios e uma camadinha de muco. Quando a gente tem uma infecção viral ou até uma rinite, esses microcílios paralisam, o muco passa a ficar mais espesso, então vai diminuir essa defesa. Então aí que entra a lavagem nasal, que é tão importante, que a gente hoje em dia vê tanto na internet. Principalmente com as crianças, né? Ensinar desde pequenininhos. Ensinar desde pequenininho é bom porque a gente cria aquele hábito. Então a gente chega muito paciente relatando, ai, não deixa, mas vai deixando, vai tentando transformar em algo lúdico, na brincadeira. Quando a criança é maiorzinha, deixa ela fazer sozinha e aí cria esse hábito que é tão benéfico. Né? Quando a gente chega nos estudos de microscopia eletrônica, mostra que a solução salina, que é o soro fisiológico, ela é a única eficaz de manter esse batimento ciliar. Que interessante. Então não é só, a gente acha que é só para tirar a secreção, isso, né? Então fica achando, não tenho secreção, não precisa. Mas não é para manter essa primeira defesa do organismo. Olha aí, tá vendo que interessante, gente? Sim. E a gente às vezes tem nem noção de tudo isso. Por isso que eu acho importante estar a gente explicando sempre no consultório, para conscientizar. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento agora, Sim. Cecília, né? Assim, muita gente acaba fazendo aquela automedicação, indo na farmácia, fazendo uma feirinha básica. Mas e aí, o que é importante? De que forma é que a gente pode tratar essa gripe ou esse resfriado? Então, nos primeiros sintomas é importante, como eu já falei, a lavagem nasal. Acho que vou resfriar, já começa a lavar seu nariz, que é isso que vai evitar... Já previne. Isso, é que vai evitar que a gente evolua para uma sinusite, para uma otite, né? Que seria, né? Que aí sim seria necessário o uso de antibiótico, sempre prescrito por um médico. Então, tem muito paciente que chega, eu já sei que quando eu estou assim só melhora com antibiótico, eu já quero usar. Não é interessante no primeiro momento. Primeiro porque não vai ter efeito. O que acontece muitas vezes é que o ciclo viral dura em torno de 5, 7 dias, 10 dias no máximo. Então, o paciente espera ali uns 4 dias, não melhorei, comecei um antibiótico. Agora melhorei. Melhorou porque ia melhorar de qualquer forma, né? Ao final do antibiótico, aquele ciclo se cumpriu. Então, ele não está trazendo bem e está aumentando a resistência dele a antibióticos. Então, às vezes, quando ele tiver uma infecção que realmente necessita, ele já vai estar com a resistência e aí só internando e usando antibiótico venoso. Então, economizar o uso de antibiótico é muito importante, tanto para o inicial quanto para a população como um todo, né? A indústria farmacêutica está cada vez mais lenta no desenvolvimento de novos antibióticos. Então é isso, e cuidados com os sintomas, então analgésicos e antitérmicos para controlar dor e febre. Se a gente vê que deu ali 3, 4 dias, 5, não está melhorando, está se arrastando, a febre voltou, a secreção ficou mais espessa, iniciou dor em face, dor de ouvido, aí a avaliação médica é imprescindível. Tá, aquelas crenças populares. Bom e velho chazinho ali de limão, aquele limão, aquele sucozinho, né, ali do limão com mel, gengibre, própolis e por aí vai. Tudo isso, de fato, ajuda? Olha, se você for buscar na literatura científica, não tem respaldo, né? O que a gente tem é o conhecimento popular, tem o carinho da mãe e da avó ali, que é sempre bom, aquela sensação de cuidado. Mas, assim, o que eu vim aqui para falar que a literatura científica não tem respaldo, né? Então, não vai atrapalhar, pode fazer, pode tomar, mas ficar de olho. Se aquilo estiver evoluindo, uma avaliação médica é fundamental. Certo, aproveitar já que a gente está aqui falando, né, sobre ciência e também todo esse conhecimento popular, esses shots da imunidade que a gente vê tanto, né, escuta tanto aí falar. E aí, Cecília, o que a gente poderia dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo agora sobre esse pontinho? Certo. Então, né, na verdade, assim, pela ciência, sempre uma alimentação equilibrada, atividade física, isso é o principal. Se a gente conseguir ter uma alimentação variada, com muitas frutas, verduras
e isso daí vai dar as vitaminas que nós precisamos. Existe realmente uma grande onda desses shots de imunidade que acabam que incluem, sim, substâncias que ajudam, que fazem bem ao organismo. Então, assim, a depender, desde que não seja substituído por uma avaliação adequada, desde que não se tente substituir isso por uma alimentação adequada, não há grandes prejuízos, apesar de não existir também grandes respaldos na literatura sobre isso. Certo. Então, o equilíbrio e sempre buscar uma alimentação mais natural, mais saudável, eu acho que ainda é o caminho mais seguro e mais eficiente. Suplementação, aquelas vitaminas, isso pode ser feito, né, por conta própria ou não? É interessante que eu conte com a ajuda de um profissional. Não recomendo que seja feito por conta própria, né? Geralmente a suplementação e as vitaminas vai ser para repor o que está em falta, né? E excessos também podem ser prejudiciais. Por exemplo, excesso de vitamina A, a gente sabe que pode dar problemas na visão, excesso de vitamina D. Em muito excesso, tá, gente? Não é para causar pânico aqui. Em muito excesso, se não for feito de uma maneira adequada, pode dar problemas renais. Então, assim, é sempre interessante ter o acompanhamento para que seja reposto o que está em falta, né? E que a gente tenha acompanhamento das taxas e não fazer por conta própria, eu realmente não recomendo. Muito bem. Agora, né, vamos falar um pouquinho sobre outras doenças que acabam sendo até confundidas com a gripe e com o resfriado. Eu vou começar com a minha logo, que ela já é disparada. Rinite alérgica. A sua, Rinite alérgica. E aí, Cecília? É a sua e de boa parte da população, né? A gente sofre. É verdade. E assim, chega essa época, as crises de rinite ficam mais intensas e mais frequentes, né? A gente aumenta aqui no nosso estado, né, nossa região, aumenta a umidade. Então, com isso, aumenta a infiltração em casa, desenvolvimento de mofo, de pó. O ar vai circular menos, que a gente deixa a janela mais fechada. Então, assim, realmente se confunde, né? Então, mas assim, na rinite não vai vir acompanhado de febre, a queda do estado geral, né? Você não vai ficar tão molinho, tão prostrado. Até pode ter uma faringite viral e dar uma faringite alérgica e dar um pouquinho de dor, mas não é tão comum, Sim. tão frequente, né? Geralmente quem tem rinite já sabe que aquela rinitezinha está vindo, já reconhece, mas se vê que ela não está evoluindo daquele jeito, está dando febre, está dando muita prostração, então é interessante já tomar os cuidados. Se for sair de casa, já sair com máscara, lavar sempre as mãos, né? Certo. Dengue. Dengue também acaba confundindo os sintomas? Dengue não dá tanto sintoma respiratório. Ah, certo. Né? Mas dengue dá muita dor no corpo, muita astenia, pode dar aquelas pintinhas no corpo. Então, o que aqui choca mais com a gripe, que seria o caso mais intenso, seria essa dor no corpo intensa. Né? Nada impede também que o paciente tenha associado um quadro respiratório viral e dengue. Então, se está tendo pintinhas no corpo, se está demorando a passar, se a dor no corpo está muito intensa, é interessante fazer um painel viral, colher umas sorologias, isso aí o médico pode ajudar. Ok, agora a clássica, né, que a gente tem escutado falar bastante dela nos últimos 3 anos. Covid-19, né? Também pode acontecer ali uma confusão em relação aos sintomas? Sim, os sintomas são muito parecidos, muito parecidos. Então, tendo esses sintomas, estando intenso, febre, a gente só consegue através do laboratório, através do PCR, ou de um painel viral, ou de um teste rápido também, que tem se mostrado com eficiência igual à do PCR. Então, realmente, principalmente se está próximo da população de risco. Se tem recém-nascido em casa, se tem idoso, se tem imunossuprimido, paciente diabético, diabetes descompensado e qualquer outro paciente com câncer, né, que acaba sendo imunossuprimido também. Então, teve esses sintomas, mesmo, é um resfriado comum. Uma gripe não vai se manifestar em mim, em você, igual a num paciente desses, né? Numa criança ou num paciente idoso. Então, tendo alguém de risco próximo, é interessante pesquisar e se isolar dessas pessoas, que é quem nós devemos proteger, né? Tem algum sintoma que possa fazer esse alerta, assim, para dizer assim, eita, acho que é melhor eu fazer um teste? É mais isso mesmo, uma febre mais intensa, uma prostração muito grande, ver que aquilo não tá além do normal, uma febre muito intensa. Está demorando, se bem que no caso do Covid nem seria demorando a melhorar, que a gente teria que fazer na primeira semana o teste. Mas se for um quadro muito intenso, e assim, independente da intensidade do sintoma, eu acredito que se você tiver alguém de risco em casa, mesmo com sintomas leves, é interessante buscar para proteger essa pessoa. Muito bem, quais que são as dicas aí que a gente pode fazer um apanhado, né, de dicas ou a mensagem que dá para ficar para quem está nos acompanhando sobre esse assunto? Então, lavagem das mãos e álcool gel todo o tempo, né? Esses nossos inimigos são invisíveis, nós não vamos vê-los por aí. Então, lavagem nasal, álcool gel. Se estiver com algum desses sintomas e precisar sair de casa, por favor, use máscara.
né? A máscara, muito mais do que uma proteção individual, é um ato de proteção coletiva para o outro. Então, tenha consciência, você não sabe onde seu vírus vai chegar, se vai chegar no idoso, se vai chegar no acamado, se vai chegar no paciente imunossuprimido. Então, tendo essa consciência de se estiver com sintomas, mesmo que sejam leves, colocar máscara e tentar arejar ao máximo nossa casa, procurar circular, não estando chovendo, evitar lugares muito aglomerados. Eu acho que é isso, com isso a gente consegue diminuir muito. Muito bem, então olha, lavagem nasal, usa máscara caso você tenha algum dos sintomas, são assim cuidados bem básicos que vai ajudar a proteger as pessoas, né, que acabam aí tendo algum contato com você. O que é importante nesse momento, né? Sentiu ali que aqueles sintomas eles estão um pouco mais intensos do que deveriam, já corre para o médico e buscar ajuda sempre é o melhor caminho. Quer deixar algum contato, alguma rede social? Ah, sim. Rede social profissional eu não tenho, mas eu atendo na Autoclinic, tanto da Ponta Verde quanto do Farol. Tem a rede social da Autoclinic, @autoclinical. E tem lá uma equipe maravilhosa esperando vocês. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Parabéns, viu? Belíssimo. Adorei tê-la aqui junto com a gente. Eu que adorei. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Um bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, bem assim, está de volta. Você não sai daí.